Eu gosto de dia de chuva. Quando, assim, vários dias de sol, eu tenho uma saudade de um dia de chuva. E eu gosto de chuva de eu estar em casa daí. É? É. Por que será? Porque ela é, assim, é um acolhimento. Quando eu tô fora, eu sempre sonho, ai, por que que eu não tô em casa para esse dia de chuva? Traz saudade de casa. Saudade. Claro que se reproduz mais no campo porque essa questão da família, daquela célula da família que o pai é o manda-chuva, né? Um operário, embora enquanto família ele também tem isso, mas ele vai para a fábrica. Lá ele não é o chefe de tudo, ele faz uma parte do processo. O Domingos de Moraes falava muito nisso. Eu acho que eu vejo que é muito mais forte. A reprodução do patriarcado no meio camponês. Nós aqui em Santa Catarina, na verdade, uma coisa que eu sempre lembro, quando a gente foi discutir o congresso, o primeiro congresso em 85, em janeiro de 85, que a gente discutiu lá no município que tinha que ter, nós tinha 5 vagas e tinha que ter uma mulher, né? Então nós estávamos preocupados em ser uma mulher, né? Eu fui indicado pelas pessoas da reunião, mas como o Egídio ia, então os dois da mesma família ficava difícil, né? Tinha que dar oportunidade para outros, né? Então a gente acabou indo a outra companheira. Mas eu estava lembrando do debate. E aqui em Santa Catarina a gente teve um diferencial muito grande, assim, que na construção do movimento a gente teve uma pessoa muito importante, uma mulher, que é a Isabel Green. Então ela era, na época ela era religiosa, mas ela foi determinante assim, na construção do MST. Inclusive ela foi uma das pessoas que foi ver a área para nós ocupar, né? Então ela era uma pessoa assim, ela tinha a experiência da encruzilhada natalina, então isso dava um respaldo muito grande, né? Mas assim, quando a gente começa a participar no movimento, a mulher era importante, é porque, que nem diz a música, sem mulher a luta vai pela metade. Então a gente tinha muito essa reflexão. Uma ocupação sem mulher, o que seria? Um acampamento sem mulher, o que seria? Então era como número no começo, como algumas tarefas importantes. Mas depois a gente começa a discutir a questão de gênero mesmo, né? Começa a discutir as diferenças que tem entre homens e mulheres, nos direitos, na participação, na igualdade, toda essa questão a gente começa a refletir a partir da nossa participação. Porque se nós não estivéssemos participando, também não teria esse debate. Espaço. A gente vive numa sociedade patriarcal, né? Uma sociedade opressora e tal. E o movimento sem terra não é uma ilha, né? Você acha que existe essas opressões, o patriarcado, ele implica nas relações dentro do movimento? Será que a mulher tem mais dificuldade dentro da organização? Claro que tem, né? Implica. Porque assim, numa família a gente viu muitos militantes, por exemplo, que os dois eram militantes. Sempre quem tinha que abrir mão de certas coisas sempre foi a mulher. Quem tinha mais responsabilidade dos filhos é a mulher. São poucos, e muitos não aguentaram, né, essa relação e romperam, porque não, né, não é possível, né? Então, sempre, claro que essas relações de dominação, elas existem ainda no movimento. Eu sempre gostei de ser mulher. Sempre gostou? Também foi tudo que eu sou. Eu tenho muita gratidão, assim, muita coisa, oportunidades que eu tive na vida que também se eu tivesse casado, a coisa eu não tinha tido, né? Porque é diferente. Pois é. Né? Então, eu acho que a proposta da reforma agrária popular, ela, mesmo da agroecologia, que a gente diz, não existe agroecologia com opressão das mulheres, né? Não existe agroecologia onde só um manda, um que diz como tem que ser as coisas lá na unidade familiar, né?
A gente ainda é propriedade para os termos que está hoje, a gente chama propriedade. Porque a propriedade é tudo, né? Mas assim, eu acho que é o caminho, mas ainda eu acho que estamos indo muito devagar para poder mudar essa situação. A conscientização ajuda, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente porque às vezes eu fico aflita assim de ler tanto material sobre gênero, emancipação da mulher e tudo. Então isso me deixa mais angustiada, porque é um sonho. Eu sei que tudo, o socialismo é um sonho, o comunismo é um sonho, mas é uma utopia, é uma direção, é um horizonte. Só que eu acho assim que, não é que a gente sabe tudo, mas eu acho que às vezes a gente se enche de teorias que a gente não consegue ver ferramentas de como que a gente pode utilizar essas teorias na mudança da nossa postura, da nossa prática, do nosso cotidiano. Então, o que eu diria para esses momentos nós da reforma agrária popular? Nós queremos uma reforma agrária popular e tal, mas nós temos que fazer o nosso teminha, o nosso cotidiano. Como é que a gente está fazendo ele, né? Como é que nós estamos produzindo? Nós estamos produzindo. Como é que estão nossos assentamentos? Toda essa questão. Então, a gente tem uma tarefa que é do presente para a gente construir o futuro. Né? Então, eu sou muito adepto disso, né? Então, não adianta pensar só o futuro se tu não construir aquilo que precisa ser resolvido hoje, amanhã, né? Não, porque assim, ó, eu já teve em Cuba, já teve na Venezuela, coisa assim. Então, eu vejo muita gente gritar revolução, mas que não é um blefar, né? Eu gostaria que quando a gente falasse nisso, a gente falasse com o coração, falasse com, eu acredito na revolução porque eu estou fazendo a revolução no meu cotidiano. Aí eu acredito, quem está fazendo processos de mudança no espaço que tu está. Você não falar na revolução é muito fácil, dizer poesia da revolução, tudo é fácil. Eu quero ver construir no nosso cotidiano mudanças da realidade, isso que é a revolução, mudança do espaço, daquilo que a gente vive para um mundo melhor, né? Daí eu desliguei para ir para outra janela e depois eu vi que quando eu fui reproduzir, ele estava tudo junto. Porque outro dia que me filmaram, eu não fiquei, as duas partes não ficou junto. Né? Agora eu aprendi que eu tenho uma outra da chuva. Você gosta de uma chuva? Gosto mais de chuva do que de